Oi, meu nome é Lin, e neste vídeo, que será dividido em duas partes, irei analisar toda a construção do Pum Pum e mostrar como sua timidez foi, literalmente, o motivo fundamental por detrás de quase todos os problemas que vivenciou ao decorrer da obra. A primeira coisa que gostaria de começar falando é a respeito da forma própria como ele nos é apresentado. Diferente de quase todos os outros personagens com designs humanos traçados em detalhes complexos e bem trabalhados, com suas falas e pensamentos sendo diretamente expostos ao leitor, o Pum Pum possui um design inteiramente animalesco atrelado a um narrador intermediário que descreve absolutamente tudo o que ele pensa, fala e sente. Por conta disso, a forte impressão que fica ao decorrer de toda a obra é a de que nunca temos pleno acesso ao Pum Pum propriamente dito, já que este, ainda que sendo descrito em detalhes, carece de uma expressividade que quase sempre faz parecer indiferente, desalinhado ou artificial demais reagindo às situações. Apenas em eventos pontuais, extremamente críticos e intensos, é onde temos um acesso parcial às suas feições humanas genuínas que nos ajuda a ter uma noção muito mais palpável de suas reações perante as situações. E para além dele, é claro, tem também sua família com estes traços igualmente atípicos. Gostaria de dar mais profundidade a isso, mas me limito neste vídeo a dizer apenas que, em minha visão, este design próprio da família Pum Pum é feito para retratar o problema que todos eles possuem em comum, a falta de comunicação afetiva. Diferentemente de todos os outros personagens que estão na maior parte do tempo simplesmente expondo genuína e espontaneamente suas emoções e pensamentos, a família Pum Pum é sempre meio disfuncional e enrijecida nesse aspecto, muito fragmentada na maior parte das vezes. Típico de pessoas que não esclarecem bem para si mesmas quem realmente são e, portanto, não sabem expressar esse eu ao mundo. É isso que eles transmitem na maior parte do tempo, de que suas expressões carecem de algo bem composto, o que os difere facilmente do resto dos personagens que estão quase sempre apresentando de forma clara quem realmente são. No caso deles, é quase como se estivessem apresentando apenas um rascunho meio mal feito e distorcido de si mesmos, por não reconhecerem bem a si mesmos em primeiro lugar. O Yuichi e o Pum Pum se resguardam e se reprimem demais, enquanto a mãe e o pai Pum Pum se negam e mentem demais. Enfim, focando no Pum Pum especificamente, toda essa repressão é especialmente verdadeira, visto que desde o primeiro capítulo notamos seus claros traços de timidez e reclusão, fechado e sufocado por suas próprias hesitações. Não quero entrar em muitos detalhes a respeito dos capítulos iniciais porque eles podem, em relação ao Pum Pum, serem facilmente resumidos à sua introdução à puberdade, à lenta dissipação de sua roda de amigos e a toda a gama de sentimentos e problemas que vivenciou em relação a Aiko. Nesta primeira fase, já não tendo uma boa desenvoltura social e por consequência sendo incapaz de se conectar inteiramente às pessoas, conhecer uma garota tão desenvolta e comunicativa como a Aiko foi um fator especialmente relevante em sua vida. É importante pontuar aqui, novamente, que ele estava sendo introduzido à puberdade e teve a imensa sorte, ou azar, de ser correspondido por uma garota que considerava incrivelmente linda e interessante. O problema é que esta garota era a Aiko, ou melhor, os problemas eram os problemas que ela tinha. Não quero pô-la como a vilã de sua infância, embora seus problemas pessoais e exigências de amor tenham sido sim os principais motivos por detrás das brigas que tiveram. Convenhamos, Aiko era bem louca das ideias querendo fugir da cidade daquela forma, mas se você já assistiu meu vídeo analisando a personagem, então você sabe o porquê dela agir assim. O ponto aqui é que para o Pum Pum, a Aiko ressoou como a oportunidade perfeita para seus desejos pré-puberscentes. Ele tinha reais dificuldades para comunicar e explorar seus sentimentos por si mesmo, sempre se deixando levar pelos dos outros. Mas por conta dela, eles foram descobertos e ganharam agora um novo espaço para serem acolhidos, quebrando uma barreira que ninguém de sua antiga roda de amigos havia conseguido ultrapassar. De certo modo, era exatamente isso que o Pum Pum precisava para se desenvolver socialmente, de explorar seus sentimentos de forma mais autônoma através de relações genuínas construídas com os outros. A Aiko fornecia essa oportunidade, e era tudo o que ele mais queria e precisava para o momento, o que acabou perdendo, por pouco, mas perdendo. Na primeira oportunidade, pelo medo de fazer as loucuras que ela propôs, decepcionando-a ao quebrar sua promessa, enquanto que na segunda, por uma questão de dignidade e responsabilidade moral.
Se você bem lembra, o Pum Pum havia entrado em uma disputa com Yaguchi, que verdadeiramente amando a Aiko e tendo as melhores intenções para com ela, apostou com o Pum Pum que caso ganhasse do Koma na disputa de badminton, como recompensa, permaneceria a viver seu amor ao lado dela. Mas que se perdesse, que então o Pum Pum ganhava um passe livre para tentar uma reaproximação. A Aiko, sem saber de nada, já havia decidido largar seu até então namorado para se reaproximar do Pum Pum, que foi desde sempre seu verdadeiro interesse. Nesta atitude egoísta, o Pum Pum recebeu a oportunidade perfeita para se reconciliar com ela. Mas tendo que lidar com a responsabilidade moral de não trair o acordo com Yaguchi, ele se sentiu não apenas dividido entre escolher ser ou não honesto com seu rival, mas principalmente decepcionado consigo mesmo ao se ver capaz de trair alguém de uma forma tão desleal. Se você viu meu vídeo explicando o conceito de Deus em Boa Noite Pum Pum, então você consegue ver que naquele momento o Pum Pum incorporou por um breve momento, e pela primeira vez, a filosofia extremamente cínica e amoral de seu Deus, mas que por questões de decência e empatia ele a deixa de lado se negando a tirar vantagem da situação, a reivindicar sua vitória, visto que ali a vida já havia sido dura demais com Yaguchi para tomar qualquer atitude que piorasse ainda mais sua situação, mesmo tendo que abrir mão de quem mais queria ter por perto como consequência. As sequelas desse episódio se tornaram claras posteriormente na vida do Pum Pum, o impregnando com o horrível sentimento de ter perdido uma pessoa extremamente importante em prol de um senso moral que não lhe proporcionou nenhuma grande recompensa. Com o passar do tempo, apesar de ter preservado sua dignidade escolhendo a honestidade, passou também a sentir o arrependimento de não agarrar sua grande e última oportunidade. Obviamente, um arrependimento tão intenso como esse eventualmente e gradativamente o afastaria de ideais éticos universais, já que em sua experiência pessoal não teve nada a realmente ganhar com eles. É a partir daí que o Pum Pum começa a sentir um certo desgosto perante a moral exigente do mundo. Afinal, ainda que seja assim boa a ideia de ter consideração pelos outros, por que então no caso dele era sempre necessário sacrificar tanto de si em prol disso? Porque o ideal de bem coletivo que se dizia ser direcionado a todos nunca parecia incluí-lo como parte dessa totalidade. Quando se para pensar que existem tantos egoístas por aí cagando para os outros e tendo exatamente por isso uma vida prazerosa, será que se torna realmente inspirador e benéfico ser o bonzinho no fim das contas? É a pensamentos como esses que diminuíram no Pum Pum a capacidade de valorizar a etiqueta do mundo, já que além de se ver desmedidamente responsável por uma felicidade que não era a sua, as pessoas se mostravam complexas e com sentimentos demais para ele que mal conseguia administrar os próprios poder lidar, nunca sendo bom o suficiente ou devidamente recompensado por se invisibilizar tanto a fim de confortar os outros. A presença desses outros passara a ser inconveniente demais, e a responsabilidade afetiva para com eles cansativa demais. Chega de corresponder, de ser receptivo, de fingir sorrisos ou interesses em conversas aleatórias. Ele não tinha mais energia para dividir seu tempo, preferindo o conforto de sua própria solidão, livre de presenças exigentes de atenção. Claro que ainda as trataria com educação, mas com menos aberturas para aproximação. É a tudo isso que sua última ruptura com a Aiko culminou, num sentimento insuportável de perda junto à intensa vontade de se conectar com alguém, ainda que estivesse exausto e inapto demais para isso, sempre se deparando com a insatisfatoriedade em ver como nada nem ninguém de agora parecia ser capaz de preencher o vazio deixado pelo que foi perdido. Sim, ele se encontrava em uma situação extremamente delicada, e que surpreendentemente deu para ser ainda mais estragada pelo abuso que sofreu da Midori. Gostaria muito de me aprofundar neste evento em específico, analisando-a como personagem, buscando os porquês de ter feito o que fez, mostrando como podemos ser corrompidos por boas intenções irrefletidas. Mas aqui, me limito apenas a dizer que pressionar o Pum Pum a fazer algo tão baixo só serviu para mostrá-lo que até mesmo das pessoas mais legais e aparentemente decentes pode-se encontrar desejos e atitudes das mais sujas e egoístas possíveis.
o dando ainda mais motivos para duvidar da suposta ideia de decência humana, visto que no fundo ela poderia existir apenas para ocultar o grau indefinido de um terrível egocentrismo que muitos nem ao menos saberiam ter até se verem suficientemente feridos e desesperados. O sexo, que era até então um enorme e intrigante mistério em sua vida, um literal motivo para continuar a viver, foi desmistificado da pior forma possível, esvaziando de si por fim a ideia de que a vida teria mais alguma grande novidade a lhe proporcionar, sentindo cruzar um limite em um ápice superestimado que não havia lhe proporcionado nada de realmente especial, cogitando pela primeira vez a morte ao sentir uma decepção tão grande em relação à vida e a uma séria falta de propósito para se relacionar com o ambiente à sua volta, de não ter mais nada pelo qual buscar. A fim de compensar a dor deste último episódio, é que o vemos tentar, pela última vez, uma reconexão com as pessoas, e que vemos também o quão grosseiro e baixo foi o tipo de conexão que ele queria. Na completa incompetência em identificar razões e propósitos mais profundos para sua necessidade de pessoas, o sexo, com toda a sua intensidade de sensações, por uma questão de compensação, virou basicamente todo o porquê dele buscá-las em primeiro lugar, transbordando por conta disso fantasias das mais excessivamente torpes e carentes possíveis. A Kanye, uma garota qualquer que se aproximando de forma minimamente gentil e amigável para com o Pum Pum, acabou despertando nele ereções e fantasias inteiras onde eles namoravam e se pegavam loucamente, se tornando uma das maiores vítimas de suas idealizações. Até certo ponto, isso é sim só sua puberdade emocionada fantasiando cenários. O problema é que no caso do Pum Pum, estes cenários eram romantizados ao ponto de pressuporem preencher coisas que em nada poderiam lhe ajudar, como a ideia de ser mais completo, por exemplo. Chega a ser deprimente ver sua urgência em querer preencher seu vazio com esses prazeres sensuais, já que não sabia visualizar e trabalhar nenhuma finalidade para suas relações interpessoais. Ele não realmente conhecia a Kanye, não se interessava por sua personalidade propriamente dita, mas via nela apenas uma forma de dar vazão aos seus desejos reprimidos, ainda que ela mesma, decepcionada por seu egoísmo ao descobrir tudo, se recusasse a isso. Cansado de sua sequência interminável de decepções e de perder oportunidades, ele decide deliberadamente se alinhar mais uma segunda vez aos ideais problemáticos de seu Deus, se sentindo plenamente disposto a tomar tudo à força pela primeira vez, forçando a Kanye a um beijo ainda que ela se opusesse a isso, sendo impedido por um tapa que decretou o fim da conexão entre os dois. E segundo as palavras cirúrgicas dela, sim, o Pum Pum era e permaneceria a ser solitário, e suas tentativas de se reaproximar das pessoas falharam novamente, passando a compensar o fato de se sentir sempre muito contido e desolado entre os outros, com comportamentos mórbidos que abusavam da liberdade em estar só, fazendo esquisitices e quaisquer coisas que o ajudasse a extravasar seus sentimentos resguardados, explorando a auto-intimidade, ainda que de forma incomum, talvez precisando ser exatamente incomuns e diferentes para compensar as sensações tediosas de sua vazia e resignada convivência com os outros. Num ponto tão crítico, até mesmo a importantíssima tentativa de reaproximação de seus pais não foram o suficiente. Afinal, ele havia se tornado completamente inapto a acolhê-las de alguma forma. É claro que eles erraram muito com o Pum Pum e que ele não tinha a obrigação de querê-los por perto, principalmente em um cenário onde sua vida pessoal já estava um caos. O ponto é que, ainda assim, eles não foram os únicos e grandes culpados de sua história. Antes disso, é preciso reconhecer também o fato de que o Pum Pum, com seu temperamento extremamente recluso, contribuiu muito para que uma onda de problemas se acumulasse entre eles. Não é como se ela tivesse dito da melhor maneira possível. Longe disso. Mas com um pouco de empatia, é sim possível entender de onde veio o surto que sua mãe teve pelo fato dele nunca falar nada. É no mínimo cansativo lidar com alguém te olhando de maneira a denunciar haver algo de claramente errado entre vocês, principalmente quando você não faz a menor ideia do que seja. Perguntar o motivo deveria ser o suficiente, mas a pessoa mesmo assim persiste em ficar calada, ainda que você já tenha tomado a atitude crucial de mostrar que se importa com a situação e que quer resolvê-la. O que mais ela espera que você faça, afinal? Surtar como a mãe do Pum Pum surtou, dizendo que ele deveria mudar de atitude aprendendo a se comunicar e que não deveria ser tão egoísta ao ponto de achar que era o único sofrendo com a situação, foi super compreensível.
Quando li pela primeira vez, havia achado escroto da parte dela dizer tudo aquilo, principalmente de que ele estava sendo egoísta de alguma forma. Mas pensando melhor, acabei concluindo que no fim era exatamente isso. Afinal, nunca nem ao menos tentar dizer as coisas sempre foi uma escolha do próprio Pum Pum. Se comunicar não é um dom, é um exercício, e mesmo tendo suas dificuldades, ele ainda assim não poderia ter parado de tentar. E um dos principais problemas em ter parado é que ainda assim não deixou de demonstrar seu desprezo e até ódio pelas pessoas. Não deixava de puni-las com seu silêncio. E é precisamente daí que consiste todo o seu egoísmo. Ele foi quem escolheu guardar todos os pensamentos sobre os outros para si, passando a odiá-los e desprezá-los sem nem ao menos dar a eles a oportunidade de tentar consertar as coisas, comunicando assertivamente o que havia de errado, sem dar a eles a oportunidade de mostrar que podem e que querem evoluir pelo bem da convivência. Agarrado ao medo de que os outros não entendessem, ele se convenceu através disso que não valia a pena nem ao menos tentar falar. Afinal, se falasse, acabaria lidando com o duro fato de que absolutamente ninguém tinha o dever de ouvi-lo ou de levá-lo a sério. Querendo não assumir os riscos da comunicação e da exposição, dos possíveis sofrimentos e não ser atendido, ele se trancou em si mesmo com suas pendências e necessidades, ainda que boa parte delas, para serem realmente supridas, dependessem de outras pessoas. Nunca mais amarei novamente. Sua mãe se sentia tão frustrada em lidar com ele exatamente por isso, por nunca fazer a menor ideia do que se passava em sua mente e conseguir ainda assim ver muito claramente o quanto ele sofria, de reconhecer em si uma parcela de culpa que ele nunca lhe dava a menor abertura para tentar se redimir. Se as próprias respostas deles para sanar suas dúvidas, ela acabava as preenchendo com suas próprias inseguranças, o que só estragava ainda mais a relação entre os dois. E não bastando sua mãe, seu próprio pai se sentia da mesma forma, com os mesmos incômodos em relação à sua resignação. O mais interessante sobre isso é que ele, diferentemente dela, conseguiu identificar a origem da reclusão do Pum Pum. O grande ponto de virada para sua personalidade, que antes da obra começar era descrito como bastante brincalhona e aberta. Acontece que, em um passado muito distante, quando Pum Pum ainda estava na segunda série do Fundamental, ele tinha um melhor amigo que estava sendo acusado de mentiroso por seus colegas ao dizer que havia pego uma estrela cadente. Querendo acreditar no amigo e ajudá-lo a provar sua inocência, os dois saíram correndo pelas ruas a fim de pegar uma nova estrela, que, em resumo, terminou no fim trágico de seu amigo sofrendo um grave acidente, quase fatal, o que fez o Pum Pum se sentir profundamente culpado. Considerando tudo isso, fica até fácil entender de onde veio o temperamento tão tensional do Pum Pum. É que, se sentindo responsável pela quase morte de um amigo, ele não poderia mais viver espontaneamente suas relações com as pessoas sem antes se preocupar com as possíveis e imprevisíveis formas de feri-las. O foco inicial não seria mais seus desejos e a exploração dos próprios sentimentos em relação a elas, mas sim garantir o bem-estar delas em primeiro lugar, se invisibilizando e invisibilizando suas vontades no processo. Toda sua reclusão e timidez teve início na ideia de que, se ele se abrisse e interagisse despreocupadamente com as outras pessoas, ele eventualmente as machucaria de alguma forma, se tornando excessivamente cauteloso e recluso nesse aspecto. E arrisco dizer que nem se tratou apenas de medo em ferir, pois se considerarmos que ele também cresceu em uma casa cheia de brigas, podemos supor que ele nunca tenha aprendido a expor suas próprias questões e a reconhecer a importância em falar sobre elas. Afinal, convivendo em um ambiente muito sobrecarregado de problemas, ele teria pouco ou nenhum espaço para expor os próprios. E nestes casos, a postura se resumiria em guardar suas questões para si a fim de não atrapalhar mais a vida já atrapalhada de seus pais. E a consequência disso é que não aprendeu a dar atenção e a observar com cuidado os próprios sentimentos. Não podendo reconhecer a clareza dos próprios sentimentos e desprezando a validade intrínseca atrelada a eles, é que acabou por consequência perdendo a capacidade de vivê-los naturalmente, já que não os tratou como algo natural em primeiro lugar, seja os achando ridículos ou simplesmente menos importante que os dos outros. Renegando suas emoções junto à parcela indissociável de egoísmo atrelada a elas, ele acabou renegando também a única grande fonte de significado para a sua vida, passando a se sentir cada vez mais deslocado de um mundo onde pessoas normais usavam dessas emoções supostamente banais para preencherem suas vidas, desprezando a felicidade alheia e se tornando cada vez menos capaz de encontrar a própria.
É a isto que tentava prevenir o grande conselho que seu tio havia lhe dado, o de nunca deixar de pensar, buscar e tomar atitudes em prol de seus verdadeiros interesses, evitando assim todo o vazio e inação que poderia paralisá-lo. Ele não aprendeu nada disso quando decidiu suprimir suas emoções. E agora, como adulto, é onde tudo isso realmente fará falta, já que simplesmente não viveu e construiu a base emocional e senso de propósito necessário para se adaptar a essa nova fase de sua vida. Claro que, de certo modo, ninguém nunca chega à fase adulta com a maturidade perfeitamente formada. É normal ter diversas dúvidas em relação aos outros, ao mundo e a si mesmo. Perfeitamente normal. O ponto é que no caso do Pum Pum, isso foi tão pouco desenvolvido que antes mesmo de chegar aos 20, ele ainda não tinha construído nenhum senso de valor ou propósito para sua existência individual ou para sua existência com os outros. Não tinha a menor ideia de como significar suas relações, de simplesmente ter relações, se afundando em uma rotina proletariada tão monótona e movediça que lentamente o levaria a uma terrível depressão, junto, é claro, do curto prazo que deu a si mesmo para consertar as coisas, de consertar sua vida, com a consequência de se matar caso falhasse.